Olá, começa agora mais uma Ana Kalina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da AltV e também pela nossa TV Guarulhos. Hoje eu vou falar de um tema que principalmente as mulheres gostam, beleza. E a minha convidada de hoje tem uma história de superação. Ela tem 41 anos, tem um filho de 12, mas aos 15 anos já foi manicure. E começava assim o caminho para trabalhar com beleza, cuidar das mulheres, principalmente, mas também dos homens. Ela vai falar sobre tudo isso no programa de hoje. Eu estou recebendo a Beauty Stylist, micropigmentadora, Cláudia Fabiano. Cada nome de micropigmentador, né, Beauty Stylist, mas que trata de beleza, na verdade. Exatamente. O Beauty Stylist, Ana, ele trabalha todas as fases da beleza, tanto masculina quanto feminina. O que a gente faz é realçar a beleza masculina e feminina, principalmente, né? Porque o público feminino é mais ligado nisso. Vamos começar, voltar um pouquinho ao passado. Eu falei que você, aos 15 anos, foi manicure. Vou falar um pouco da tua infância. Quatro filhos, na verdade, né? Como é que foi tua infância? Nós somos em 4, são 2 casais. A minha irmã mais velha, Carla, ela tem 44, ela é 4 anos mais velha que eu, 45, né? Eu vou fazer 41, ela vai fazer 45. Aí tem o Ricardo, que vem depois, logo depois dela, com 39. Eu e o Alexandre, que é meu caçula, meu irmão caçula, ele veio 10 anos depois de mim. E como é que foi a tua infância com essa família grande? A minha infância foi uma infância bem pobre, bem humilde. A gente morava em Franco da Rocha. Desde que eu me lembro, né, por gente, a gente morava em Franco da Rocha e minha mãe trabalhava, minha mãe era costureira, ela trabalhava para fora, eu me lembro até hoje que ela saía arrastando um filho em cada mão e uma sacola gigante de costura pela rua, no Bom Retiro, para poder ajudar a colocar comida em casa. E teu pai fazia o quê? O meu pai, Ana, esse é o meu pai biológico. Uhum. Eu não tenho muita lembrança dele, não, porque minha mãe se separou dele, eu tinha 4 anos de idade. Você quase não convivia com ele? Quase não convivi com ele, mas ele não é uma parte muito boa da história. Mas é o meu pai biológico, claro. E eu respeito. Em seguida, minha mãe conheceu meu pai, o Paulo, que é o pai do meu irmão caçula, que foi quem me criou, me educou, né, me ensinou os meus princípios mais valorosos junto com a minha mãe, e ele veio a falecer, eu tinha 17 anos de idade. Depois que meu padrasto entrou na minha vida, a gente começou a ter uma vida mais tranquila, né, mais calma. Eu fui morar em Pernambuco, morei lá. No meu estado? Morei. O Alexandre, meu irmão caçula, é pernambucano. Ah, que nem eu, então. De onde? Nasceu lá, de Candeias. Não, eu sou de Recife mesmo. Agora não sei se ele nasceu em Candeias. Não, ele nasceu em Candeias. Acho que ele nasceu em Jaboatão dos Guararapes. Acho que é uma cidade uma assim, maternidade bem grande, eu me lembro, bem grandona. E aí eu morei lá dos 8 anos aos 12. Aí voltamos para São Paulo, moramos por um tempo, aonde minha mãe mora até hoje, que é na cidade de Santana de Parnaíba. E aí meu pai veio a falecer, então eu fui trabalhar. E você estudava? Você foi boa aluna? Teve uma infância de brincadeira, boneca, nossa, rua? O bairro que eu morava era um matagal, assim, sabe? Era bem simples também. Era um bairro que estava começando, né, na verdade. E aí tinha rio, tinha vaca na rua, tinha cavalo solto. A gente trepava no cavalo, chegava todo ralado em casa. Trepava em pé de goiabeira, nossa, chegava em casa tudo arranhado, o que as crianças não têm hoje, né? O que eu lamento muito que o meu filho não tenha a liberdade de ter a infância que eu tive. Foi maravilhosa a minha infância. A gente passava dificuldade em alguns aspectos. Eu era a mais novinha, então era aquela que sempre pegava a roupa da irmã que sobrava, sabe? Até que chute do meu irmão eu usei. Mas foi uma infância muito legal, a gente estudava, tinha um período para estudar, depois a gente armava a rede, colocava pau atrás em casa e armava a rede de vôlei, a molecada toda ia no mesmo horário pra rua brincar. Era muito legal, era muito legal. E aos 15 anos você foi ser manicure? Aí aos 15 anos a gente estava apertado, né? Eu queria também começar a entender o negócio do trabalho e minha mãe
foi aí minha parceirona, né? Pegou lá o dinheirinho dela, foi comigo numa loja na Lapa, ainda me lembro, na Rua 12 de Outubro. E nós passamos numa loja de bolsa, de malas, compramos uma frasqueira cinza que eu tenho guardada até hoje, guardei de recordação, lavei, botei no saquinho, guardei. E aí entramos numa loja de esses produtinhos de beleza, né? E comprou alicate, de unha, afastador e o necessário para começar a atender. E eu comecei a atender no bairro ali mesmo. Você acha que foi aí que começou esse caminho aí a gostar de cuidar das pessoas? Ah, eu sempre fui a diferente da família. Diferente como? Ah, eu sempre fui a mais vaidosa. Do lado da minha cama sempre tinha, eu pegava a florzinha no jardim e colocava no potinho de vidro em cima do bloquinho. Minha parte do armário eu enfeitava com papel de presente, a minha porta e colava fotos, sabe? Então eu sempre, nesse sentido da vaidade, eu sempre fui a diferente assim da família. E por que você foi fazer direito? Por que você decidiu cursar a faculdade de direito? Porque o pai do meu filho era advogado, é advogado até hoje, né? E aí eu meio que fui influenciada por isso. Uhum. E fui. Você já tinha filho quando você foi fazer a faculdade? Não, eu era jovem, eu tinha 20, 21 quando eu prestei o vestibular e entrei para direito. Aí entrei, passei no vestibular, mas mais por influência. E nunca exerceu? Nunca exerci. Eu fiz estágio no cartório de Barueri, na terceira vara. Estagiei com um juiz, uma juíza muito importante de lá, que era a juíza da vara da infância e juventude. Foi muito legal. Foi uma fase legal que serviu para eu entender que não era aquilo que eu queria. Uhum. Se eu me dedicar, eu sempre fui boa aluna, nunca peguei uma DP, nunca tive nota baixa, nunca... Sempre foi zero. perfeccionista? Sempre, extremamente. Quem te conhece, eu tenho o privilégio de ter você como minha amiga. E eu acho você muito perfeccionista. Extremamente. Isso é positivo, ou totalmente positivo, ou em alguns momentos isso te prejudica? Não, me prejudica, não é totalmente positivo, não é. Para a maior parte do que eu faço, né, para a profissão em que eu me encaixo hoje, é essencial. Mas isso vem da minha vida pessoal, da minha personalidade. Chega a ser um transtorno, porque às vezes eu tô deitada para dormir, eu lembro que tem um copo sujo na pia, eu tenho que levantar e lavar, senão eu não consigo dormir. Então é assim, eu tenho que estar com tudo perfeito, se eu ver um pelo no chão eu vou lá e pego. Você sempre foi assim? Sempre, sempre. Minha irmã trabalhava, aliás, minha irmã ajudou muito quando meu pai faleceu, minha irmã carregou a casa nas costas por um bom período. E ela trabalhava muito. E ela que ajudou minha mãe a sustentar tudo lá, enquanto a gente não conseguia se organizar. E ela chegava do trabalho, ela começava a mexer nas coisas, nos cadernos dela, que ela nunca deixou de estudar, e ela jogava todos os papéis no chão, e eu ficava enlouquecida, porque eu vivia limpando tudo, e a limpeza da casa era por minha conta, era por minha responsabilidade. Então, eu acho que vem muito daí também, né? É uma sequência de coisas. Agora, como e quando começou essa coisa de trabalhar com visagismo, beauty, stylist? Na verdade, começou... O nome é muito... A gente tem uma mania de americanizar tudo, né? Por que não poria o nome, né? Então, ficaria assim. Estilo de beleza, pensando, cuidadora de beleza. Como que eu vou me nomear? Como é que as pessoas vão entender o que eu faço? Mas como é que isso começou? Começou assim, começou pela maquiagem. Eu sempre amei maquiagem. E quando eu comecei a trabalhar com manicure, depois eu fui garçonete, depois eu fui assistente de dentista. Você foi garçonete aonde, você lembra? Eu fui garçonete numa pizzaria lá do bairro, onde eu moro, numa esquina lá. Ainda existe a pizzaria? Não, agora é um pet shop. Porque essas coisas, quando você passa no lugar, sempre fazem lembrar, né, o passado. Continua o imóvel lá no mesmo lugar, mas hoje é um pet shop, não é mais uma pizzaria. E eu fui trabalhar numa prefeitura depois disso, do dentista. E lá tinha uma mulher que vendia essas maquiagens de revistinha. Sim, tipo Avon, Natura, essas coisas. E eu comecei a comprar. E eu ficava horas fazendo um delineador de até descabelar meu olho. Tanto que eu fazia, tirava para ficar perfeito, né? E ficou perfeito. E aí eu passava o delineador no lábio e ficava... E eu comecei a amar e fui fazendo os testes em mim. E fui
fazendo teste. Passado uns anos, eu fiz um curso no Senac, há muitos anos atrás, não foi nem um curso. Foi uma palestra do Duda Molinos. Como se fosse um workshop. É um workshop, ele fez um livro pela editora Senac, eu comprei esse livro. E baseada nesse livro, eu fui lá fazer maquiagem no povo. Eu fiz um curso, uma especialização agora há pouco tempo, e quando eu cheguei na classe, na hora de se apresentar, né, porque tem a hora da apresentação, eu falei para o professor meu nome, a cidade, eu falei, eu sou muito autodidata. E as meninas, depois a gente conversando no almoço, no café, elas falam, nossa, como você é insuportável. No primeiro dia você chegou dizendo, eu sou autodidata. Mas quando eu me Porque interessa... você sempre começou a fazer as coisas sozinha mesmo. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Eu não tinha como ir lá fazer um curso caríssimo de maquiagem para eu entrar num salão de renome. Que era Mas você começou a trabalhar com isso mesmo? Eu comecei a maquiar as pessoas. Chegou a trabalhar num salão de renome ou não? Não, nunca entrei num salão, porque eu nunca tive coragem de ir lá fazer uma entrevista, porque eu não tinha um currículo apresentável para isso. Aonde você trabalhou? Qual é a sua experiência? É formada em quê? Qual é o seu curso? Eu não tinha o que responder. Então eu nunca tive era boca a boca. Era boca a boca. Então eu fazia minhas amigas, uma noiva que ia casar. E aí começou a entrar a história da sobrancelha. Como é que você descobriu isso? Eu ia maquiar a pessoa, aquela sobrancelha horrorosa. Eu falava, gente, o olho não fica bom. Mas por que a maquiagem do olho não fica bom? Por causa da sobrancelha taturana desse tamanho. Então eu começava o quê? Tirar os pelinhos. Você começava já com a sua coisa da perfeccionista. Eu só vou tirar aqui uma limpadinha pra ficar mais alto. E nisso eu vi que eu tinha talento pra sobrancelha. Aí eu me apaixonei e deixei a maquiagem de lado. Isso já faz quanto tempo de lá pra cá? Da maquiagem já tem 10 anos pra cá, que as coisas foram acontecendo. Aí. Agora com a sobrancelha eu tenho 2 anos no mercado. Isso é engatinhar. Assim, pra se ter um bom resultado, por exemplo, muita gente procura, hoje em dia, infelizmente, pelo preço. Né? A gente Isso tem não coisa. é- Olha, a gente vê. Não E é quando legal. a esmola é muita, o santo Santo desconfia. Como escolher uma boa micropigmentadora? Olha, o que a você- pessoa precisa levar em conta? Você hoje? precisa levar em conta a experiência, você precisa procurar os trabalhos que ela fez, você precisa ver o histórico dessa pessoa, né? As clientes que ela atendeu. Hoje em dia a internet tomou conta de tudo, então é muito fácil você ter acesso aos trabalhos que essa pessoa realiza, não é difícil. Peça para ver fotos quando você chegar para fazer uma avaliação. Me deixa ver algum Porque trabalho só a internet que você não adianta, fez. né? Você Sim. pode pegar foto do Google. Me mostra o seu publicar em celular, qualquer me pessoa. mostra algum álbum que você tenha, né? Me mostra no seu computador. E a pessoa tem que ter propriedade para falar. Ela tem que saber realmente o que ela está fazendo. Porque é muito fácil você dizer eu sou design de sobrancelha e chegar lá, tirar 3 pelos e cobrar R$70. É muito fácil. Muita gente faz isso. Agora, outro dia, eu me deparei na internet com uma micropigmentação a R$ 99,90 o cupom que você compra. Falei, que tipo de trabalho essa pessoa vai fazer? Porque num pigmento você paga quase R$100 num pigmento. E eu não vou usar um pigmento só, uma Claro, cor de claro. pigmento em você. Em uma agulha que deve ser descartável, você paga R$12, R$13. Como você vai cobrar R$99 num procedimento? Você tem que, no mínimo, E desconfiar tem essa disso. questão dos produtos descartáveis também. Sim, essa é a parte da biossegurança, que é uma parte muito importante que a gente tem que falar. Um bom profissional tem obrigação de passar isso para o seu cliente, porque isso é uma segurança para nós, e não só para o profissional, mas especialmente para o cliente. Que né? produtos eu tenho que observar na hora que eu chego no A primeira estúdio coisa de que você tem micropigmentação? que observar quando você entra num espaço que faz é a higiene, é um descarpaque, que é aquela caixinha amarela escrita descarpaque na parede, que é onde é depositada a agulha com sangue, né? Que por pouco invasivo que seja o procedimento, eu tenho ali Tem uma raspagem, na alguma verdade, coisa né? sua, eu tenho ali. Tem algumas técnicas que são mais profundas que sangram
literalmente sangram. Então todo esse material é tóxico. Você escolhe a técnica pela necessidade da pessoa? Sim, sim. A pessoa que tem um rosto muito branco, Sim. de repente ela precisa Não, de uma na verdade, pigmentação mais forte. Como é que você pessoas, decide o que, são como é que você vai definidos fazer? por fototipos. É. Isso já entra mais na teoria, mas eu vou dar uma pincelada para que as meninas entendam legal. Nós dividimos os fototipos em 6. Ele vai do 1 ao 6. Os 2 primeiros são mais claros, os 3 do meio intermediário, os últimos 2 Mais escuros. são os escuros, os 5 e os 6. O 6 é negro, é excesso de melanina, melanina pura mesmo, bem escuro. E nesse fototipo a gente, não sei se você vai lembrar, aquela modelo, uma que ficou super famosa, a Lupita, uma careca, uma jovem careca, Não que lembro. ganhou um Oscar. Sim, de sim, cinema. lembro, sim. Aquela é um fototipo 6 e a Nicole Kidman é um fototipo 1. Tá. Então aí, entre uma e outra, você faz toda a escala dos restantes, entendeu? A tinta que eu vou colocar em você, ela é de acordo com o seu fototipo. Porque se você é muito branca, se a sua veia aparece, como a minha, por exemplo, ó, ela aparece verde aqui, tá vendo? Se eu colocar uma tinta muito clara, eu vou perceber ela verde embaixo. Mas, Cláudia, como é que você decide o formato? Porque, assim, a gente tem um rosto, um lado diferente do outro em tudo, Sim, né? todo mundo. O direito é diferente. Ninguém tem igual. O peito não é igual, Não. o tamanho da narina não é igual, o diferente. olho, o pé. Um pé maior que o outro. A sobrancelha. Você também faz essa Sim. coisa da diferença? Eu sou visagista e para fazer a sobrancelha a gente usa técnica de visagismo com linergismo. O linergismo é uma técnica alemã que foi introduzida na micropigmentação. Não Que é o faz quê? Uma muito coisa de tempo. medição. São as linhas do rosto. Para fazer a medição, a gente usa um design de sobrancelha de 15 movimentos. São 15 movimentos. Como se fosse uma régua. Com paquímetro. Um paquímetro. Quem usa Tá. paquímetro é arquiteto. Sim. E a gente trouxe o paquímetro do arquiteto para micropigmentação, porque é o que nos dá mais precisão na hora da medição. Então, o que a gente Que é faz? aquela coisinha que fecha e abre, só para as pessoas Isso, entenderem a diferença. A régua é reta e o paquímetro A tem gente aquela também coisa... a gente também tem uma medição com uma régua triangular, que é para fazer um outro tipo de técnica. A gente também pode fazer uma medição com lápis, que é uma coisa mais simples, quando a pessoa não tem um problema caseira. muito grande, mas você está com uma necessidade mais rápida, né, de fazer uma coisa mais rápida. E aí com o paquímetro a gente faz a medida inicial, que é o tamanho dos olhos, traz pra cá, e disso aqui a gente tira toda a medida. Qual é a medida certa? Por exemplo, o final da sobrancelha tem que estar onde? Na ponta Então, do na nariz? verdade, Como é que é existe isso? uma série de medidas. A sobrancelha varia de 4,5 a 5 centímetros. A medida central é a do olho, a medida inicial de um olho normal é para ter 2,6 centímetros. Quer dizer, essa distância que eu tenho aqui tem que ser o distância tamanho do inicial, meu olho. isso. Não necessariamente Tá. tem que ser. Se não for, a gente vai adaptando. Olha lá, a gente está mostrando o antes e depois aí. Então, essa é uma técnica, ela é um ombré. Você vê que no início ela tem uns fios, é a técnica mais bonita usada hoje em dia, é essa. Você vê, antes ela já tinha uma embaixo, tá vendo? E aí nós vemos ali no meio, ela também tá com um alongamento de cílios fio a fio, essa modelo. E essa é a técnica mais bonita. Você vê que a cauda da sobrancelha, ela termina exatamente onde termina o olho, a extremidade externa do olho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aí é outra também. Essa é uma evolução de cor de uma sobrancelha 3D. Você vê que o comecinho dela é mais claro e a gente vai descendo com degradê até a cauda. Teve alguma cliente que já foi assim com uma foto e falou assim, eu quero uma sobrancelha igual a essa? Você fala, não, essa eu não vou fazer em você. Tem porque não combina. Olha, essa é muito interessante. Ver a transformação dela total antes e depois. Nessa moça eu fiz sobrancelhas, olhos superior, inferior e boca. Olhos, quer dizer, o risquinho? Isso aí se faz com a mesma técnica, com a não? mesma técnica, com pigmento não preto, porque o pigmento preto ele
migra, né? Porque ele tem muito... Ele derrete mais na pele, sabe? Uhum. Então não dá pra você trabalhar com preto ali, que é muito arriscado. Agora, a boca é uma coisa muito interessante. A gente vê algumas coisas de formato de boca que ficam até exagerados. Como é que você faz uma boca que não fique daquele jeito... Não vou citar ninguém aqui. Então, na verdade, assim, existe uma diferença muito É. grande da micropigmentação. As pessoas confundem muito, interessante você tocar nesse assunto. As pessoas confundem muito micropigmentação de lábios com preenchimento. Tá. Nós não trabalhamos com preenchimento. Mas de certa forma, quando você faz o contorno, o lábio não salta de certa Ele forma? incha no dia. Ah, tá. No Achei dia que ele seguinte, tivesse- não, não. ele incha. No dia seguinte Então é só ele pra desincha. marcar mesmo. É para marcar. Quando você tem uma linha de transição de lábios com pele não marcada, a gente vai lá e conserta isso. Uhum. Ou se você não tem um contorno de lábio definido, a gente vai lá e contorna isso. Quem normalmente procura são as senhoras. É muito difícil você ver uma modelo de lábios com um lábio rosado jovem. Entendi. Normalmente elas não procuram, porque o intuito do lábio é você deixar uma cor rosada natural. Você não vai sair com gloss na sua boca eterno, mesmo porque você não vai conseguir conviver com isso, né? A sobrancelha é diferente, você quer estar sempre com uma sobrancelha bonita, bem marcada. Agora o lábio não, o lábio você não pode colocar lá um vermelhão e a pessoa acordar todos os dias com o lábio desse jeito. Eu tenho que tomar determinados cuidados quando eu faço, por exemplo, Muitos cuidados. micropigmentação, que nome difícil. Pode ser dermopigmentação, se você Fica mais sentir bonitinho, mais, né? pode ser. Dermopigmentação. A micropigmentação, o que quer dizer a micropigmentação? Você está depositando o pigmento em uma pequena parte do corpo. Como se fosse uma Tatuagens tatuagem. são macropigmentações. Claro, porque... Sobrancelha é micro porque é numa pequena parte. Entendi. Só por isso. Tá, e que cuidados? Eu vou lá no seu estúdio, Você vai faço. lá, você fez a micropigmentação, você não pode comer carne de porco, ovo frito, chocolate. Por que isso? Porque tudo que pode inflamar, trazer inflamação. Camarão, né, que é o... Tudo que pode trazer inflamação, coçar com a mão suja, não proteger, não tomar sol, isso tudo não pode. Durante quanto tempo eu tenho que tomar esses cuidados? Até que a casca se forme. É uma película bem fina que se forma, né? Não é um cascão imenso. Algumas pessoas que têm uma cicatrização mais agressiva vai ter uma casca maior. Eu mesma não tenho casca. Eu passo o dedo no chuveiro, sai. Em 3 dias eu não tenho mais nada, eu tô cicatrizada. E de quanto em quanto tempo eu preciso Aí repetir o procedimento? Existem técnicas, eu trabalho com 2 técnicas. É. Eu trabalho com uma técnica superficial, que é a micropigmentação, eu chamo ela de 3D. E eu trabalho com a dermopigmentação, que é uma técnica mais profunda, que atinge a camada mais, a segunda camada, que é a derma, né? Da sua pele. Então. Qual dura mais? A derma? A dermopigmentação dura mais. Porque ela é mais porque a invasiva. gente atinge a sua derme. Uhum. A 3D eu atinjo a sua epiderme. E por causa da renovação celular, vai renovando, a tinta vai saindo junto com essa renovação celular. E no próximo bloco a gente vai ver o procedimento todo. A Cláudia trouxe um vídeo pra gente mostrar o comecinho, o meio e o fim desse procedimento de micropigmentação. E vamos falar também dos homens e algumas novas técnicas. Antigamente a gente falava que estria não tinha jeito. Hoje tem sim. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos.
Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Voltamos com a Ana Kaline Entrevista. Hoje eu recebo a micropigmentadora, agora foi perfeito, Cláudia Fabiano. E a gente deixou alguns assuntos para serem comentados agora no segundo bloco, mas eu quero mostrar primeiro um vídeo, né, para a gente contar o início, o meio e o fim. Vamos lá, James? Mostra aí. Depoimento, eu fiquei assustada no começo, lembra? Eu te falei, ai, será que dói muito? Não dói. Não dói. Essa não É dói. impressionante a mudança que você nota de imediato no seu rosto. Ele fica mais fino. Eu não sei o que acontece, acho que exatamente por essa coisa da simetria facial, né? Essa preocupação. Fica totalmente diferente. Quando você vai se maquiar, é muito mais gostoso, né? Quando a sobrancelha... Eu falei pra você que tem você ia uma sentir uma coisa- diferença grande. Minha filha fez, eu fiz, algumas amigas fizeram e estão muito satisfeitas. Agora eu quero saber se homem também faz isso. Homem faz, mas eles relutam um pouco mais pra fazer, porque eles têm medo de ficar extremamente marcado. Então, em homem, eu opto pela 3D. Eu nunca faço a dermopigmentação em homem, que é uma técnica a mais profunda, né, que entra na sua derme. E ela demora um pouco mais para sair, ela dura em torno de um ano e 2 meses. A micropigmentação essa que eu fiz em você, ela em 3 meses a gente já tem que fazer um retoque legal. Então, normalmente em homens eu faço a 3D, que é uma técnica superficial com durabilidade menor. E pode fazer em todas as partes do corpo, hoje tem pelo, agora a minha pergunta é indiscreta. Você pode fazer, por exemplo, normal. pode fazer no peito? O que a gente trabalha, na cabeça, né? O que a gente na trabalha sobrancelha? quais são as ramificações da micropigmentação? São as classificadas em paramédicas, que é areola, pós-operatório, Você pode fazer. cesárea, Cesárea por quê? vitiligo. Cesárea para tirar a cicatriz? para tirar a cicatriz. A gente pode fazer pigmentação, a gente pode fazer micropuntura para afinar a cicatriz, para deixar a cicatriz mais fininha. Quando elas são mais altas, aquelas mais antigas, porque as de hoje são muito baixinhas, né? A gente já não vê mais. E
na paramédica tá capilar masculina, né? Porque a calvície atinge 75% da população masculina, então E feminina também agora, né? Muita mulher sofre 15% hoje da com a população calvície. feminina tem sofrido com a calvície. Então é um nicho de mercado muito bom, mas vou frisar, procure um profissional muito responsável, que tenha informação na área, que saiba o que está fazendo, porque eu já vi resultados horríveis, eu já peguei coisas muito ruins para consertar. Por exemplo, o que é um resultado horrível? Por exemplo, você tem que fazer uma coisa que você, numa mulher, eu peguei uma vez uma senhora que ela estava com uma queda de cabelo muito agressiva, uma alopécia, chama alopécia areata, ela vem do estresse. E a pessoa fez só aqui. Conforme esse cabelo foi caindo, ficou aqui tingido e o resto da cabeça ficou todo branco. Nossa. Fora a evolução da cor e a migração do pigmento. Ele se expandiu de forma a atingir toda a pele, porque essa pessoa entrou numa camada muito profunda. Entendi. Que é o que acontece quando você tatua. Você vê que quando você tem uma tatuagem, que o formato dela, o risco dela já está expandindo, é porque ela é muito antiga, porque ela está lá no fundo. Ela chega quase à sua terceira camada. Tanto que é uma dificuldade para você tirar uma tatuagem. É né? muito difícil, ela não sai. Não existe tatuagem que sai. Agora, Cláudia, eu fiz a sobrancelha e não gostei do resultado. Eu posso refazê-la com um novo formato? A gente pode... Podemos esperar um Então, tempo a para gente- fazer isso. A questão do formato, Ana Kaline, se você fizer com um bom profissional, você nunca vai ter esse problema, porque o formato vai estar correto. Mas, por exemplo, você Você pega pode uma não se sobrancelha acostumar errada. com a cor. Você pode... Cheguei lá, já tinha feito, o cara deformou meu rosto, Não, você então, pode refazer Eu isso. vou consertar, eu Né? vou. Se eu conseguir neutralizar primeiro, eu vou neutralizar. Entendi. Se eu conseguir camuflar, eu vou camuflar. A gente tem vários. Quer dizer, para tudo tem conserto. Para tudo tem uma solução. Porém, tem que ser um profissional capacitado para isso. Cláudia, você pode fazer micropigmentação no peito? Homens que não têm pelo, por exemplo, no peito? Posso fazer, mas não, Você acha que eu não funciona? indico. Eu acho que fica artificial. Ainda mais nos dias de hoje que os homens estão se depilando e não querendo pelo, né? O que a gente faz é areola feminina, em caso de câncer de mama, que é um trabalho magnífico, com uma emoção Eu completamente imagino. diferente. Você devolver a autoestima para a mulher é uma coisa incrível. Eu falei Legal. no final do bloco anterior que a gente ia falar sobre estrias. James, a gente tem umas fotos aí. Antigamente a gente falava que estria não tinha jeito nenhum. Mulher que tinha estria, essa coisa de engorda, emagrece. Durante a gravidez é muito comum uma mulher ter estrias na barriga, no Sim. braço. Sim. Conta pra gente como é que isso surgiu e como é que isso é... Olha, Olha, é impressionante. Isso foi uma isso sessão é só. revolucionário. Em uma sessão a gente consegue este resultado. Mas isso é micropigmentação Isso também? chama-se, não, isso é micropontura. Aham. Você imagina você micropigmentar aquela estria ali e depois a mulher engordar de novo. A estria vai abrir de novo, ela vai ficar branca de novo Aham. e aonde você pigmentou vai ficar a tinta, certo? Certo. Então a gente não pigmenta Entendi. estria. Se alguém disser pra você, eu vou micropigmentar suas estrias, saia correndo. Então qual que é o método disso aí? É um tratamento que ele pode ser feito com ácido, com sérum ou simplesmente lesionar a área afetada pela estria. E veja, esse é um bumbum. Ali onde tem vasinhos, Impressionante, é. onde tem vasinhos a gente não pode trabalhar porque eu não Entendi. posso correr risco De estourar de uma estourar vasilha. um vaso ali e criar um hematoma muito grande na cliente. Eu posso ter um resultado 100%? Olha esse. Assim, tudo? Assim, apagar? eu costumo dizer É. que pra mim o resultado é 100%. Uhum. Mas cientificamente comprovado é 80%. Certo. Porque a estria vai estar lá. Ela Entendi. não vai desaparecer, porque a sua fibra... Ela só está camuflada. Ela está camuflada. A sua fibra foi rompida, perdão. O que que acontece? Quando eu trabalho a sua estria, eu faço uma lesão no local, todinha nela. Olha essa. isso! Essa é a minha melhor cliente. Ela Nossa, impressionante. ela tem uma resposta incrível e ela está muito feliz com o Isso resultado. depois de quantas sessões? 2 sessões, 10 dias após a segunda sessão.
impressionante. Ela me mandou essa foto de baixo. A foto de cima fui eu que tirei no dia da primeira sessão. E a danadinha foi pra praia. Você vê que em cima e embaixo. Em cima tá claro, embaixo tá escuro. Ela foi pra praia 5 dias depois, não podia. Porque assim, gente, se você faz com ácido, que é uma coisa que queima, né? Ele vai manchar no sol. Então eu dei muita bronca nela. Falei, se você for pra praia de novo, eu não me responsabilizo mais, porque não é responsabilidade minha os cuidados que você vai tomar na sua casa. Claro. Aí falei pra ela. O resultado depende do seu trabalho e também da minha vontade, eu preciso fazer a técnica correta, isso é minha responsabilidade. Usar o ácido correto para o objetivo a ser alcançado e te passar os cuidados que você tem que tomar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso para qualquer idade? Por exemplo, hoje tem criança com estria. Você pode fazer esse método em crianças? Esse tipo de procedimento em criança a gente não indica fazer, porque tá em desenvolvimento, de fase de crescimento, aí daqui a pouco vai malhar. Com uns 15 aos 16 anos a gente já começa a fazer. Com a presença e autorização da mãe. Papel assinado. Criança não. Tanto a micropigmentação quanto a micropuntura. Agora, Cláudia, quando você... A gente estava falando que você é perfeccionista. Quando você olha um trabalho que você fez e fala assim, não ficou do jeito que eu queria, como é que você procede com o cliente? Eu arrumo no retoque. Ninguém é perfeito, né, Ana? Claro. Principalmente no começo, cometi os meus erros sim, mas eram erros muito pequenos, que só o técnico percebe. Quem é leigo não vai perceber. A cliente olha no espelho e fala, ai que linda, mas eu sei que eu errei. Como o retoque das 3D, normalmente as minhas clientes têm optado pela 3D e não pela dermo. É o que eu tenho mais feito, foi a que eu fiz a demonstração em você. A sua é o quê? A minha é uma esfumada compacta. O que é isso? A esfumada compacta, ela é um pouco mais profunda, né? E ela é mais riscada, do começo ao final. Você consegue ela é mais ver, forte, né? Eu gosto assim. Pra meu tom de pele, ela tá escura. Qualquer micropigmentador que olhar minha sobrancelha vai dizer, tá louca. Mas você gosta? Escura. Mas eu gosto. Tem a ver com a minha personalidade. Então existem vários fatores que a gente vai respeitar quando a gente vai fazer uma micropigmentação numa cliente. Olha, eu não quero ela tão marcada, eu sou uma pessoa pública, o meu marido não gosta muito, eu sou modelo, eu trabalho... Você faz esse pré-questionário aí com todos os seus clientes? Mas na hora que a minha cliente chega, de cara eu já mato o estilo, porque eu sou consultora de imagem, eu também fiz curso de consultoria de imagem. Então em 5 minutos de conversa eu já sei qual é a técnica que eu vou aplicar nela. E o que é essa consultoria de imagem? A consultoria de imagem, ela abrange adequação de estilo, com formato de rosto, estilo pessoal. Então eu adequo corte de cabelo, tipo de maquiagem, o seu guarda-roupa do começo ao fim. Eu refaço o seu guarda-roupa inteiro de acordo com o seu estilo, a sua personalidade, a sua necessidade. Se você chegar no meu estúdio e disser, eu quero adequar 80% do meu guarda-roupa para a minha área profissional, porque eu mais trabalho do que faço o resto, eu vou fazer isso. Eu vou saber qual é a sua profissão e no que se baseia a consultoria de imagem. A minha primeira pergunta para minha cliente, qual é a imagem que você quer passar? Baseada nessa resposta, eu vou fazer o seu guarda-roupa, eu vou mudar a cor do seu cabelo, eu vou mudar Homem faz isso também, não? Muito mais homem do que mulher. Você tá brincando? Muito mais homem. Homem tá tão vaidoso assim? Muito vaidoso. Aí a gente faz o personal shopping, a gente faz... Você vai junto fazer as compras? Personal organizer, vai junto fazer as compras, e com o homem é muito mais fácil trabalhar do que com a mulher. Imagino. Porque a mulher, ela acha que ela não precisa. Quando você começa a falar, eu tive cliente que chorou. Quando eu descobri que o metal dela não era o dourado, e sim o prateado. E ela só usava dourado porque ela ama dourado. E aí, eu mostrando em frente ao espelho para ela a diferença, porque isso tudo é um teste, chama teste cromático, feito com tecidos. E ela olha, se olha, e ela vê que ela não fica bem de dourado. E a gota escorre. O homem, se ele confiar em você, Ana,
ele Você dá faz as o que você cuecas. quiser. Você vai no shopping, até a cueca dele você compra. Porque na verdade a mulher tem aquela coisa, a gente se olha no espelho e se a gente gosta, gosta. Você pode falar assim, tá horrível essa roupa. Né? Às vezes nós somos amigas, eu vou sair um dia com vocês e falar, mas essa roupa não tá legal. Pô, mas eu olhei no espelho, eu gostei Mas tanto. eu falo que não tá legal. Não, eu sei. Mas a minha mas diferença é interessante é que eu vou isso, mostrar pra você. porque a gente tem uma visão, vamos dizer assim, teimosa. Teimosa, mulher Né? é teimosa. Só que qual é a diferença do consultor de imagem? Você tem que ter muito jeito para falar com a mulher. Olha, essa roupa não é para você. Mas olha essa. Você olha agora no espelho e olha com essa e com essa. Com essa e com essa. Aí ela vai falar, é verdade. Eu vi uma coisa muito interessante no vídeo que você comentou, que a menina tinha feito cílios. Cílios. O que é isso? É implante de cílios? Alongamentos fio a fio. Eu colo fio por fio no seu cílio, no seu próprio cílio. Esse é um procedimento que sai muito. As mulheres querem ter um cílio deste tamanho. Mas assim, quando cai, não corro o risco de Ele cair vai- o meu cílio natural junto? Não, se você não puxar, Ah, não, se você puxar, cai o seu cílio. Uhum. Eu já fiquei sem cílios em quase o olho eu inteiro. tô falando isso porque eu não- aconteceu, eu não aconteceu suportei. comigo. Eu não Eu suportei. fiz, Fio a fio. e de repente eu via um pelinho você pendurado, eu puxava, puxava, só que Caía vinha o seu junto. o artificial e caía o natural. Porque a cola é muito forte. Né? Isso dura quanto tempo, o cílio artificial? De 1 a 3 meses com os seus cuidados. Eu posso fazer tanto em cima quanto Não, embaixo? só em cima. Ah, só é? em cima. Mas aí o tempo de durabilidade vai depender do seu cuidado, Uhum. tá? Porque o meu trabalho, aí eu digo de novo, procure um bom profissional que trabalhe com bons produtos, que saiba fazer a aplicação, porque é uma cola forte, pode dar alergia, pode dar irritação, então tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo. Essa sua área é semelhante à área de cabeleireira, por exemplo, que a todo momento surgem novos produtos, novas técnicas. Como é que É você uma loucura. acompanha isso? É uma loucura, a gente acompanha pelos congressos. Uhum. Nós temos em São Paulo a Estética em São Paulo, nós temos a Beauty Fair, nós temos a Hair, mas a Hair para mim não é tão interessante. Uhum. A Estética que é um congresso bem forte, internacional, e a Beauty Fair também são dois eventos bem importantes em São Paulo. Eles acontecem em São Paulo, no Rio, acho que mais uma grande capital, se não me engano. E eles trazem todas essas E novidades. eles trazem todas essas novidades. Helena Pavlova, que é uma russa the best, que todo mundo ama. Ennio Orsini, que é o italiano precursor do fio realista, que é um fio que parece um fio de verdade. Eu sou extremamente fã desse cara. Essas técnicas são todas importadas? Não existe nada Eles- made in Brasil? Nada, Hum, nada. nada. Tudo isso Tudo vem é de fora. alemão, tudo é italiano, tudo é russo, japonês. Tem uma técnica chamada microblading, que é uma técnica usada com um aparelho japonês chamado tebori. São lâminas constituídas por agulhas. Então ela acaba sendo uma lâmina, porque são várias agulhinhas assim, compostas, assim, Uma lâmina só. uma lâmina só, e existem vários formatos. Entendi. É completamente manual. Então você tem que ser um artista. Não é Uhum. ligado na tomada. Nós somos artistas, né, Ana? Claro. Nós fazemos coisas que você tem que ter uma habilidade Por muito mais que grande você na mão. use um aparelho, você Sim, tem que ter a noção de estética. O problema do tebori, que é o que todo mundo quer, porque caiu no gosto das mulheres, por causa do fio natural, da técnica, pode ser feito com o dermógrafo também. Só que o dermógrafo é um aparelho mais pesado, então você tem que ter mais habilidade ainda com as mãos. E a gente tem profissionais renomados hoje no país que fala assim, não, fulano de tal é o bam da micropigmentação, da dermopigmentação. Nós temos muita gente boa no mercado. Muita gente boa no mercado que você chega a pagar R$3.000 por uma micropigmentação para fazer com determinada pessoa. E é isso que dá Mas a questão da notoriedade do profissional. eu não me vejo diferente de nenhum deles. Uhum. Você até me tira É o nome, agora. né? Na verdade, é o tempo que a pessoa está no mercado. Provavelmente já criou alguma técnica. Se você for um bom profissional dedicado, você vai ter a mesma qualidade.
É como você comprar uma joia H-Stern e comprar uma cópia na 25 de março. Claro. É a mesma coisa, só que uma tem nome e a outra não. Porque é exatamente igual. Uma tem nome e a outra não. Isso não quer dizer que é falsificado, que o produto é ruim, que o ouro é porcaria. É o nome. Você é a favor de que se concentre tudo no mesmo lugar? Por exemplo, hoje a gente tem salões de beleza que tem a parte de estética, depilação, etc. Isso é legal ou você acha que cada lugar tem que ter a sua especificidade? Eu penso da seguinte maneira. Se você tem um salão que tenha possibilidade de ter um espaço adequado, de acordo com a normativa da Anvisa, que siga todos os padrões, porque para a Anvisa nós somos tatuadores. Tem algum numerinho, assim, algum certificado que você precisa ter para atuar nessa área? Não preciso de nenhum registro. Não preciso você só de precisa registro. seguir as normas. Eu preciso ser profissional, eu preciso ter o meu certificado, porque se a Anvisa chegar no seu estabelecimento e falar eu quero saber se essa moça é profissional, eu tenho que mostrar para a Anvisa que eu sou profissional. Entendi. Você precisa ter um número de registro na Anvisa. Não tem, porque Então, a gente não é médico. Por exemplo, para eu fazer aplicação de botox, eu tenho que ser biomédica. Então, eu tenho que ter uma formação na área da saúde, que é a biomedicina, que é, inclusive, é o meu objetivo agora para agosto, é iniciar a biomedicina, porque eu quero abranger toda essa. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Quais são os seus planos? Eu quero fazer a biomedicina. Estou me especializando em capilar, que eu também faço capilar e areola. Estou me especializando, que é uma área que vai crescer ainda muito, porque é muito lindo. Na correria, eu acabei esquecendo de trazer para vocês os antes e depois de areola e capilar. Mas é uma coisa muito linda, é uma coisa que rejuvenesce demais o homem, principalmente o homem. A questão da autoestima, né? A gente tem uma questão muito vai lá em cima. Forte essa questão se da você autoestima. sabe trabalhar, o que te dá mais clientes é a indicação. Não existe melhor marketing do que o seu próprio trabalho. A coisa do boca a boca, né? O que a gente estava falando. Eu tenho 5 minutos ainda. Então vamos falar um pouco dessa questão de, a gente falou de escolha de profissionais, né? Certo. Além dessa questão de você ter o boca a boca, por exemplo, de repente eu vou para um outro estado e quero escolher um profissional, tem uma festa, minha sobrancelha tá feia. No primeiro momento, qual o primeiro critério? Se eu não conhecer ninguém... Você vai até o estúdio e bata 5 minutos de papo com o profissional. Se ele não te passar confiança... Que perguntas eu devo fazer? Você deve perguntar para ele qual é o melhor formato para minha sobrancelha. Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, o melhor formato para você é acompanhando o seu rosto. Eu não posso fugir do que você já tem. Eu tenho que harmonizar a sua sobrancelha com todos os seus elementos faciais. Existem programas de computador que fazem isso? Por exemplo, cabelo a gente tem. Você chega às vezes no salão, existe. Né, você tira uma foto e mostram vários tipos de cabelo. Existe um programinha. Mas isso é legal ou não? Existe um programinha que faz o design e que te mostra onde você errou. Você tira a foto e ele vai te mostrar, chama Quimérica. Mas ele só tem não tem para Android, só tem para iOS. E ele vai te mostrar as medidas corretas. Mas isso é legal? Ajuda, mas eu ainda confio mais no manual. Ajuda quem está começando, ajuda. Quem não tem certeza do que está fazendo, ajuda. Porque lá é a medida exata. Mas você nunca vai ser exato. Porque hoje em dia muita mulher põe botox, porque a gente está falando de botox, preenchimento, não sei o que mais. Isso não afeta o formato do rosto? Como é que fica isso? Se depois eu procuro esse tipo de método depois que eu fiz a micropigmentação, por exemplo. Vou lá, ponho botox, estico tudo, faço um lift. Não tem isso problema. Afeta no formato? Não afeta. Não? Eu prefiro trabalhar a minha cliente antes dela fazer qualquer procedimento. Por quê? Porque ela vai estar como ela realmente é. Eu vou adequar a sobrancelha dela ao que ela é. Eu não vou criar uma coisa inexistente, eu não vou fazer uma boneca de vitrine, você entendeu? Nunca existem dois lados iguais. O que eu vou fazer, o máximo possível, eu vou deixar as duas parecidas, o máximo que eu conseguir. Mas eu não posso te deixar parecendo uma boneca de vitrine, entende? A gente falou de cores. Antigamente era muito comum, a gente ia ao salão, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você,
E quem tinge o cabelo, tingia a sobrancelha da mesma Nossa, cor. A gente tinha isso. Hoje não tem mais isso. Não, a gente usa tingir quando o pelo é branco. Ah, entendi. Se o pelo é branco, eu não consigo trabalhar com a pigmentação por baixo. Entendi. Se está branco, eu vou colorir da cor da sua raiz. Mas a cor da sobrancelha tem que seguir necessariamente Sim, a cor do cabelo? a cor do cabelo. Necessariamente. Necessariamente. Se Eu tá posso ter branco, um tom diferente? você pode fazer um tom sobre tom, porque normalmente a gente respeita o seu fototipo e não a Aham. cor do seu cabelo. Entendi. Quando eu respeito o seu fototipo de pele, obrigatoriamente eu vou estar respeitando a cor do seu pelo e a cor do seu cabelo. Eu quero agradecer a presença da Cláudia Fabiana. Acho que a gente teve uma aula, né, de micropigmentação, dessa questão Tem muito de mais coisa pra ser escolha, né, falada. de bons profissionais. Isso é muito Isso importante, né? E eu quero dizer para vocês, eu tenho um recadinho lá da Prefeitura de Cotia. A partir do dia 7 de abril, de 7 a 10 de abril, acontece o rodeio de Cotia lá, organizado pela Verde e Amarelo, também com a organização da Prefeitura de Cotia, do nosso querido Carlão Camargo. Vamos ter Jorge Mateus, Wesley Safadão, Pedro Paulo e Alex e Henrique e Juliano. É imperdível, os ingressos já estão à venda, é só entrar aí na internet, Rodeio de Cotia 2016. E quero dedicar esse programa a um casal muito especial, Graça Costa e Felipe Prata, que hoje comemoram 12 anos de união. É tão bom, né, quando o relacionamento dá certo. Então, um beijo pra vocês. E o nosso Ana Kaline Entrevista vai ficando por aqui. Um beijo pra você, Cláudia. Muito obrigada mais uma Obrigada vez. a você. Eu quero mandar um beijo pro meu filho. Bruno, um beijo, que tá dodói, né? Que tá com o pezinho dodói, mas vai ficar logo Mamãe bem. tá aqui, ó. E quero agradecer ao Pedro Manso, que através do nosso amigo aí, Netinho Tobia, fez uma chamada no nosso programa. Como Verdade. como a gente Fiquei tá muito chique, feliz, né? Obrigada. Então, e a semana que vem eu volto falando de música com o cantor Biró. A gente vai ter essa história, tem uma história muito interessante de vida e vai contar tudo isso pra gente no programa da semana que vem. Eu espero por você. Um grande beijo e até lá.